E aí, meu amigo do universo físico, aqui é o Lucas do universo discreto e hoje vamos para mais um Drops. O Drops aqui hoje eu vou responder um questionamento do Mike. O Mike falou o seguinte aqui nos comentários do canal: faz um vídeo sobre RGB. Eu queria fazer um sobre isso, mas eu acho a minha voz uma M pontinhos. Bom, eu pensei um pouco a respeito desse questionamento, Mike. Eu acho legal falar de RGB com certeza, mas vamos entender então por que existe o RGB, por que é RGB, por que não seria, por exemplo, RBY, ou por que não existe outro? Por que a gente criou o RGB e o que é o RGB afinal de contas? Para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que é modelo de cor. O modelo de cor nada mais é do que uma representação matemática que descreve cores com números. Então é uma maneira, usando a matemática, de você explicar e principalmente representar ou especificar o que é uma cor. Falando de forma bem intuitiva, o RGB você tem três componentes: a componente R, que é o vermelho, red, o G, que seria o green, verde, e o B, que seria o azul, blue. Você pode definir valores tanto para o R, quanto para o G, quanto para o B, para representar as demais cores desse gamute, desse conjunto de cores. Por exemplo, se você colocar um pouquinho de vermelho e um pouquinho de verde, você vai ter o amarelo. É até por isso que a gente diz que o RGB é um modelo de cor aditivo. Você adiciona um pouquinho de vermelho, adiciona verde e adiciona azul, e dependendo da porcentagem de vermelho, de verde e azul que você adiciona, você representa a maior parte das cores visíveis. Se você colocar o máximo de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul, você vai ter o branco. Se você tirar todo o vermelho, tirar todo o verde, tirar todo o azul, você vai ter o preto. O propósito principal do RGB é exibir imagens, pelo menos hoje, tá? O propósito principal do RGB hoje é exibir imagens em dispositivos eletrônicos, seja TV, seja computador, seja celular, tablet, por aí vai. E o RGB também foi muito usado em fotografia, mas o meu foco aqui vai ser o RGB do ponto de vista eletrônico, o uso eletrônico do RGB. Antes de popularizar os eletrônicos, o modelo de cor RGB possuía uma sólida teoria por trás, baseada na percepção humana de cores. E tem um cachorrinho aqui que está se coçando. Oh, meu Deus! Mas uma coisa que é curiosa é que o RGB ele tem uma grande teoria sólida por trás dele antes de surgir o RGB na parte eletrônica. No RGB, as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul, como a gente já está discutindo. Essa escolha está relacionada, por incrível que pareça, com a fisiologia do olho humano e sua resposta à luz. Agora vamos falar um pouco de física. Se você acompanha outros canais de outros, se você acompanha canais de física em geral, você já deve ter ouvido falar da luz e que a luz tem uma natureza dual. Ora ela se comporta como partícula e ora ela se comporta como uma onda. Como uma onda. Enfim, quando a luz se comporta como uma onda, ela vai ter algo que chamamos de comprimento de onda. É o comprimento, o quão grande é aquela onda. Eu vou colocar uma imagem aí no vídeo para vocês entenderem melhor. E dependendo do comprimento de onda do raio de luz, você vai ter uma cor. Por exemplo, quando o comprimento de onda está em torno de 470 nanômetros, ou seja, bem pequeno, o comprimento de onda tende a ser azul. Ou melhor dizendo, a luz tende a ser azul. Quando o comprimento de onda é um pouco maior e atinge a faixa de 550 nanômetros, você tem uma luz verde. E quando você tem um comprimento de onda maior, atingindo 665 nanômetros, você tem uma luz vermelha. Então o comprimento de onda determina a cor da luz.
E claro que... Mas aí você pensa, qual que é essa relação do comprimento de onda com a cor? Por que determinada onda tem determinada cor? Na verdade, isso é culpa do seu cérebro e dos seus olhos. Na sua retina existem dois tipos de célula fotorreceptora. Uma se chama bastonete e a outra se chama cônios. Você tem milhares de bastonetes e milhares de cônios. Os bastonetes são as células que reagem ao brilho, reagem à energia luminosa propriamente dita. Então note que se você estiver no meio da escuridão e você está usando sua visão noturna, aquele brilhozinho pequenininho que você capta é o bastonete que está captando. Então, quando a luz entra no seu olho, é como se a energia luminosa fosse capturada, fosse extraída pelo bastonete, e a cor dessa energia luminosa vai para a sua célula cone. Então, se você está vendo uma luz azul, uma luz verde ou uma luz vermelha, é o cone que está extraindo daquela luz a cor. E essa cor que o seu cone vai captar depende do comprimento de onda. E por incrível que pareça, acredite se quiser, você tem três tipos de cone. Um cone que reage à luz com comprimento de onda longo, ou seja, ele reage a vermelho. Então pensa o seguinte, está lá a onda. Se essa luz, essa onda, tiver um comprimento de onda elevado, ele vai atingir um determinado cone do seu olho, e esse cone faz o seu cérebro interpretar aquilo como vermelho. Se você tiver uma luz com comprimento de onda médio, igual eu falei, 550 nanômetros, aquilo vai atingir um outro cone que vai fazer o seu cérebro interpretar aquilo como verde. E se você tiver uma outra luz com comprimento de onda menor, aquilo vai atingir um outro cone seu que vai interpretar aquilo como azul para o seu cérebro. Então, existem três tipos de cone: o cone dos vermelhos, o cone dos verdes e o cone dos azuis. Então, a cor que a gente enxerga nada mais é do que criação do nosso cérebro baseado no comprimento de onda de luz que você está captando, que você está recebendo. Existe até uma coisa que um professor meu falou que eu acho bem interessante, que nós temos mais cones para interpretar o verde, e que isso seria parte da nossa evolução, já que em períodos muito antigos, nós, enquanto éramos seres primitivos, nós caminhávamos pela mata o tempo todo. E na natureza, na mata, o que você mais tem é verde. Então você tem cones que reagem melhor ao verde e reagem pior ao azul, porque no meio da mata o que você menos tem é cor azul. Aí vamos falar um pouco dos cientistas que descobriram tudo isso que a gente está falando. Se existe essa interpretação que tem o cone do vermelho, o cone do verde e o cone do azul, isso é graças ao que chamamos de teoria tricromática, que inicialmente foi proposta pelo físico Thomas Young. Ele realizou experimentos superposicionando luzes, ou seja, botando uma luz em cima de outra luz. E aí ele percebeu que se você combina, por exemplo, uma luz vermelha com uma luz verde, você tem um amarelo. Aí você combina essa cor com essa outra cor, você tem a outra cor. E ele descobriu que você pode formar todas as cores visíveis apenas fazendo composições de vermelho, verde e azul, de luzes que fazem isso. É por isso que foi definido então que o vermelho, verde e azul são as cores primárias, são as cores que permitem gerar todas as outras do espectro visível, do que a gente consegue enxergar, e assim sendo, a combinação de luz que o seu cone vermelho, cone verde, cone azul recebe, é isso que vai determinar todas as outras cores que existem. Então isso foi determinado pelo Thomas Young. Logo depois do Young, quem descobriu que o ser humano tem 3 receptores de cor foi o físico Hermann von Helmholtz.
Então Helmholtz foi ele que descobriu que o ser humano tem 3 receptores de cor, células receptoras de cor, que reagem a determinados comprimentos de onda. E é por isso que a teoria tricromática também se chama teoria de Young-Helmholtz, porque foram os 2 especialistas que estudaram muito isso. E claro, já que o nosso olho interpreta justamente o vermelho, o verde e o azul, e a composição dele que dá todas as outras cores, nada mais justo que nos equipamentos eletrônicos a gente também tenha, pelo menos nas TVs, nos monitores de tubo antigos, você tinha 3 tipos de fósforo para cada pixel da tela. Um fósforo que reage ao vermelho, outro fósforo que reage ao verde e um outro fósforo que reage ao azul. Então os equipamentos eletrônicos estão diretamente baseados com o que o olho humano interpreta. Outro estudioso importante nessa área foi o Maxwell. Maxwell, que foi o estudioso que propôs as leis do eletromagnetismo, ele também comprovou de outra maneira a teoria tricromática. E é claro, a gente não pode deixar de falar de Newton, já que Newton foi um dos primeiros estudiosos a trabalhar com percepção de cores. Newton fez o seguinte: ele pegou um prisma branco, deixou a luz chocar nesse prisma, e esse prisma foi decomposto em 7 outras cores, formando uma espécie de um arco-íris de cores. Ali, o Newton observou que a soma daquelas 7 cores do arco-íris dá a luz branca. Então foi Newton que descobriu que a soma de todas as luzes dá a luz branca. E naturalmente a ausência dela dá a ausência de luz, o preto. Tudo isso que eu falei refere-se apenas à teoria de cor com luz, tá? Quando a gente fala de tinta, pigmentação e tudo mais, é outra história que eu não vou tratar hoje, eu vou tratar em outro vídeo, tá certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, é um Drops. Coloque nos comentários outras perguntas que eu vou fazendo Drops à medida do que vocês vão perguntando para mim, tá certo, pessoal? Valeu, gente, obrigado e até a próxima.